para quem ainda não sabe, o TPM está fazendo a promoção do Dia dos Namorados. Você pode concorrer a um jantar a dois e outras surpresas no dia 12 de junho. Basta enviar um e-mail para a gente contando a sua história de amor. A mais romântica será a vencedora. Então escreve lá e manda agora para o nosso e-mail que é tpm.promo@gmail.com. Vou repetir, tpm.promo@gmail.com. E se ficou com alguma dúvida, confere a nossa página no Facebook que tem mais informações. facebook.com/programa Tudo Pra Mulher. Não pode perder essa super promoção. Bem, agora nós temos o nosso momento de reflexão. Eu recebo aqui no estúdio o pastor Marcelo Miller. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Pastor, hoje o nosso assunto é um assunto delicado, é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, né? A gente evita falar sobre a morte, né? A gente resolveu falar sobre esse assunto porque ontem teve esse acidente, né, na Nigéria, que um avião caiu e cerca de 153 passageiros vieram a falecer aí. Então, o que a Bíblia fala sobre a morte, né? Por que a gente tem tanto medo de falar sobre esse assunto? Bom, primeiramente um bom dia a todos os espectadores. Nós estamos muito contentes em participar com você desse momento. A morte, ela não faz parte dos planos do ser humano. Infelizmente, a gente acaba não pensando, não querendo encarar, mas ela é uma das mais duras realidades que a gente tem pela frente. A gente nunca está preparado, né? E nunca estamos preparados. Algum parente próximo que esteja doente, já que a gente saiba que a morte está próxima, né? A gente nunca está preparado para ela. Exato. Aliás, ela foi eleita por nós, como sociedade, como uma grande inimiga a ser vencida. A Bíblia não nos encara ou não nos apresenta a morte dessa forma. Pelo contrário, né? A partir do problema da queda em pecado, o homem ele sabe que ele vai ter que encarar esse momento. Mas para isso, Deus providenciou uma solução. Deus encaminhou o seu Filho Jesus Cristo para que através dele nós tivéssemos aquilo que se chama de uma nova vida. Essa nova vida nós conquistamos ou nos é oferecida gratuitamente através da fé. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a morte ela passa a ser não uma inimiga, mas alguém que vem silenciosamente marcar um encontro com Deus na eternidade. Se eu sou uma pessoa incrédula, se eu não tenho fé, né, e se passo por um momento desses, né, tem algum parente próximo que morre assim instantaneamente, assim, de uma hora para outra, como que eu vou me ater e acreditar, né, em Deus? As pessoas normalmente elas não param para pensar nisso e quando surge uma situação dessa é que se preocupa, e agora? Que vem pela frente. O que nós podemos ter... um acidente desses a pessoa não está esperando, né? Exato. Não espera que aconteça. Um momento inesperado, inclusive ocasionado, segundo algumas fontes, pela própria imprudência humana, pela própria falta de cuidados com uma aeronave, enfim. Isso faz parte do cotidiano da vida das pessoas. Mas o fato é que, para todos nós, que sabemos que isso um dia vai chegar, isso não precisa nos atemorizar. Nós podemos sim nos preparar para esse momento da morte. Vários são os momentos bíblicos que falam sobre esse assunto, em especial um salmo que nos traz tranquilidade para encaminharmos a nossa vida diante desses momentos, dessas situações, é o Salmo 23, que ele diz que a gente pode contar com um amigo, que é o nosso bom pastor, que nos cuida, que nos protege, e num versículo específico... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso, e num versículo específico diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, no momento de susto, de angústia, tal qual esses passageiros passaram, naqueles minutinhos, naqueles segundos, antes do avião se chocar com prédios e outras residências, naqueles minutinhos a gente pode lembrar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Sua vara e o seu cajado me consolam. E essa é a tranquilidade que Deus quer nos passar. Porque tudo o que nós precisávamos para encarar este momento com tranquilidade, Deus fez. Basta crer e acreditar e lembrar, nem que seja por um segundo, dizer assim: Senhor Deus, sou teu. Como dizia Lutero, sou teu, salvai-me. Então, no momento que eu tenho fé, eu tenho muito mais tranquilidade, digamos assim, na hora da morte. Com certeza. Se eu creio em Deus, eu não fico desesperada.
A gente até se preocupa porque é uma coisa humana, né? A questão de encarar a morte, ou de estar doente, ou estar diante da iminência de morrer, é humano. É o nosso lado que grita e que fala alto. Mas junto deste lado, a gente precisa recordar e lembrar e acalmar nosso coração e nossa mente de que a morte não é o fim. É um rito pelo qual o ser humano passa para se encontrar com Deus na vida eterna que está preparada. O que promete Jesus aos que morrem, pastor? Né? Para quem não sabe muito o que vai encontrar do outro lado, para quem não tem fé, e muitas pessoas até têm medo da morte justamente por isso, por não saber o que vai acontecer depois. Né? Simplesmente a gente vira pó, não existe, né? Para o pessoal que está em casa e não tem esse conhecimento, né? Diz a Bíblia que quando a gente morre, e a gente pode presenciar isso num velório, né? O nosso corpo está ali, mas ele está sem vida. Esta vida aguarda a reencarnação para a vida eterna. No momento da morte, conforme nós acreditamos como igreja luterana, o ser humano passa para a vida eterna. Quem crer será salvo. Então, a partir do momento em que se morre, se tem um encontro pela fé com Deus. Onde, como, de que forma será isso? Nós não temos muita clareza pelo texto bíblico sobre como será, o que acontecerá logo após a morte. O que nos falam os relatos bíblicos é que nós estaremos com Deus num lugar chamado céu, onde não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá pranto nem choro, onde será uma grande alegria e um prazer reencontrar Deus e todos aqueles que já partiram para a vida eterna. Isso é o que o relato bíblico nos apresenta. Fico curioso também por saber como é que é esse lugar, né? Espero um dia estar lá com ele também. Pastor, para encerrar, quem está nos assistindo agora, que passou por um momento de perder algum ente querido, né, está passando por um momento de luto, de tristeza, né, como enfrentar este momento, né? O que nós podemos dizer e lembrar é que a Bíblia Sagrada novamente nos lembra e nos aponta: crê no Senhor Jesus e será salvo. A morte, ela é um acidente de percurso que o ser humano mesmo encontrou. Nós, para nos acalmarmos, podemos buscar as palavras do Salvador Jesus que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É com essa certeza, com a fé no Salvador Jesus, que nós podemos encarar esse momento que é muito difícil, que é um momento traumático, que muitas marcas, muitas lembranças, muitas angústias ficam para quem fica. Mas para quem vai e vai em fé, é um momento gracioso de encontrar o Salvador Jesus. E fé para começar essa semana também, né, pastor? Isso, que Deus possa nos consolar e principalmente a todos os familiares, né, daquelas pessoas que passaram pela tragédia lá na Nigéria, que Deus possa dar o conforto a todos esses familiares. Tinha muitas crianças, 5 crianças, bebês, enfim, muita gente que perdeu a sua vida num momento único, rápido, né? Que Deus possa confortar a cada um. E para nós que aqui estamos, seguimos o nosso dia a dia, com toda a nossa agitação, com todas as inconstâncias, que nós possamos parar para lembrar diariamente, alguns momentos, alguns minutos que sejam, para dizer: Senhor Deus, cuida de mim. Nas tuas mãos eu estou, abençoa a minha semana e conduz os meus passos. E obrigada por cada oportunidade também, né, pastor? A gente não pode esquecer de agradecer. Elas estão sempre aí ao nosso alcance. Deus nos coloca diante de inúmeras situações com as quais nós podemos perceber o seu cuidado, o seu amor, a sua proteção e dizer: Senhor, pelas vezes que eu me desviei, me perdoa, cuida de mim e me reconduz ao teu caminho. Pastor, muito obrigada pela presença aqui no programa. Adorei lhe conhecer e lhe receber aqui no nosso estúdio. Joia, muito obrigado. Uma boa semana a todos e obrigado pela participação também. O senhor também. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Não sai daí.